Olá, senhores, boa tarde. Vamos seguir com o nosso curso. Vamos, nessa aula, pela primeira vez, abordarmos o Arena, esse software de simulação que vai nos acompanhar daqui para frente em grande parte do nosso curso. Vai nos auxiliar a resolver problemas que, de outras formas, seriam bem complexos de serem abordados. Então, a primeira coisa é instalar o Arena no seu computador. Você já fez isso baseado nas aulas anteriores, possivelmente. E agora vamos abri-lo, ok? Então, quando você pedir para abrir o Arena, ele está abrindo. Eu estou com a versão de estudante, então ele vai abrir sempre este aviso, tá me avisando de que essa é uma versão de estudante, que eu tenho todos os recursos, porém eu tenho limites em utilizar o tamanho do meu modelo. E mais, ó, ele está me dizendo que eu posso ficar com essa versão de estudante por tempo ilimitado. Então, a Arena está disponível, free, no próprio site da Arena, para você baixar e estudar. Não precisa usar cópia pirata, não precisa fazer absolutamente nada disso. Essa aqui é uma versão oficial deles. A única coisa que eu não posso fazer é utilizar isso para fins comerciais, apenas para fins acadêmicos. Então, é isso que nós faremos. Ok, esse aqui é o Arena. Ele vai ter sempre essa barra à esquerda, que é a nossa barra de projetos. Se ela não estiver aqui, se ela estiver, por exemplo, assim no seu Arena, você vai proceder da seguinte forma. Você vai em View e habilitar Project Bar, ok? Ela vai aparecer aqui. Pode ser que você tenha clicado em algum desses indicadores e ele muda o seu tipo de Project Bar. Vamos deixar por enquanto no Basic Process, ok? Então, Basic Process, Project Bar. Se ele não estiver aparecendo aqui, como eu disse, vem aqui em View e habilite-o aqui em Project Bar. Bem, este aqui é o nosso painel geral do Arena e é aqui que a gente vai criar os nossos modelos. Presta atenção que eu tenho várias ferramentas nesse Project Bar aqui, nessa minha barra de projetos, e eu vou utilizar esses caras. A gente vai olhar como funciona cada um desses tipos de ferramentas que o Arena nos disponibiliza. Vamos fazer um exemplo, então, para o nosso problema. Imagine que a gente tenha este problema aqui, ó. Eu tenho navios chegando a um porto de modo ininterrupto, então os navios chegam continuamente a intervalos de exponencial 8 horas e gastam uma função triangular de 3 de mínimo, 10 de máximo e 5 de média, horas para descarregar. Então, como que eu responderia essas perguntas? Bem, neste momento vale conversarmos um pouco sobre o que significa esses caras aqui. Ora, nós sempre vamos precisar do nosso modelo estatístico de chegada ou de processo para fazermos um problema de simulação. O que significa e de onde saiu isso? Ora, para eu chegar à conclusão de que esses barcos, esses navios chegam a intervalos de expor 8, eu tive que ficar lá coletando os dados. Chegou um barco, eu medi que horas ele chegou. Chegou um outro barco, eu medi que horas ele chegou e assim sucessivamente. Fiz esse estudo por um longo período de tempo, fiz diferentes tomadas de dados, de manhã, de tarde, de noite, no meio do turno, no início do turno e no final do turno. E assim, eu, com esses dados, através de um instrumento estatístico, eu chego nesse intervalo. Não se preocupe aqui, se você não sabe estatística, eu tenho grande dificuldade. A parte de contas estatísticas, a gente vai utilizar softwares para fazer isso. O que eu preciso é que você compreenda de onde isso saiu. Então, de novo, eu fiquei lá no meu navio, olhando que horas chegava cada barco, anotei tudo isso, tabelei tudo, e depois eu descrevi qual era essa função de chegada. Perceba que os navios não necessariamente chegam sempre de 5 minutos. Se eles chegassem de 5 minutos ou de 5 horas, eu diria que era uma distribuição uniforme de 5 horas. Mas isso não acontece. Às vezes chegam 3,
aí chega 1, aí chega 2, e depois 10 minutos depois chega mais 4, e depois 1 hora depois chega 5. Então ele tem uma distribuição que a princípio pode parecer caótica, mas quando a gente tabela e busca os modelos estatísticos, ele vai nos fornecer alguma função que se aproxime melhor do que está acontecendo. Mas claro, sempre haverá um erro envolvido, a gente vai considerar isso quando buscarmos descrever essa função. Da mesma maneira, aqui quando eu digo que os barcos demoram, que os navios demoram uma distribuição triangular de 3 horas de mínimo, de 10 horas no máximo, em média 5 para serem descarregados. De novo, eu fiquei olhando os barcos serem descarregados e fiquei fazendo uma série de medições, e com base nessas medições eu descrevi o tipo de processo envolvido. Estamos claros nisso? Estamos bem seguros disso? Ok, então vamos descrever esse modelo aqui, ó. Depois eu vejo essas perguntas. Todas essas perguntas vão sair diretamente dos nossos relatórios. Então vamos pensar no que está acontecendo aqui neste nosso processo. Eu tenho barcos, navios, eles chegam no porto, são processados e em seguida saem. Então, os barcos chegam em algum lugar, aqui ele é processado e eles saem, ok? Então, eu tenho um início aqui, tenho um processo aqui e tenho um fim aqui, certo? É isso que está acontecendo. Eu tenho um início, tenho um processo e tenho um fim. Então, vamos colocar isso lá no Arena. Venha para cá. Todo o processo do Arena vai iniciar com, obrigatoriamente, esse cara aqui chamado Create. O que esse Create faz? Ora, é ele que vai criar os navios. Eu preciso dizer que existem navios no sistema, e é o Create que vai criar os navios. Ele vai criar aquilo que a gente vai chamar de entidades do meu sistema. São as caixinhas que vão andar no meu sistema, são os barquinhos, os carrinhos, seja lá o que for, que vai andar no meu sistema. Então, este é o meu Create. Depois que os barquinhos criam, eles são processados. Então, eu vou puxar um process aqui, ó. Eu crio um process, ok? Pode ser que quando você puxou esse process, ele já ligou o create no process, não tem problema. Se isso aconteceu, fique tranquilo. Se isso não aconteceu, certo? Você vai vir aqui, nessa barra chamada Connect, tá vendo esse símbolozinho que está aqui em cima na sua barra de ferramentas, ok? Clica nele e faça a conexão entre o create e o process. Se esse cara não estiver aparecendo, habilite-o. Deve ser que você está sem o seu standard aqui, ó. Vem aqui e bote o standard, ok? Coloque o standard, que isso aqui vai aparecer. Pois bem, então o nosso barco vai ser criado por este módulo, por essa caixinha. Depois ele vai ser processado nessa caixinha. Depois ele vai para onde? Depois acabou a simulação. Então eu preciso criar um fim, que é esse meu dispose. Ok? Esse dispose é o meu fim. Então vamos ligar o meu process no meu dispose. Vamos recapitulando. Então sempre que eu iniciar uma simulação, ela vai iniciar com um ou mais creates, certo? Aqui eu estou criando uma unidade só, estou criando uma entidade só chamada barcos. E elas saem do mesmo lugar, elas aparecem no meu porto. Eles chegam ao porto e algum trabalho é feito, acontece alguma coisa, eu ajo sobre o meu barco, eu tenho uma atuação sobre o meu barco. Então existe um processo. Depois que ele sai daqui, tudo acaba. Então o dispose é esse cara que representa o fim da simulação. Quando o barquinho chega aqui, ele está avisando para o simulador, olha, acabou, não precisa mais me acompanhar. Tá claro? Create, Process e Dispose. Esse aqui é o mais básico dos modelos de simulação que a gente pode ter. Então vamos preencher com os dados esse tipo de modelo. Vamos olhar aqui, abrir o módulo Create. Cliquem 2 vezes nele. Ele abriu aqui o nosso módulo Create. Vamos dar um nome para esse cara, vamos chamar de
início. Uma dica muito importante, em todos os campos do Arena, você nunca, jamais e tempo algum vai colocar acento, tio, circunflexo ou qualquer outro símbolo gráfico, ok? Você vai colocar apenas letras e números. Então, não coloque acento no início. Então, temos um início aqui no Create. Ele vai criar uma entidade chamada o quê? Navios. Navio. Então, a minha entidade é navio. Eu tenho início, certo? Esse aqui é o nome desse bloquinho, que vai aparecer aqui, e ele cria navios. Veja, quando eu dou OK, aqui aparece já o início escrito. Ok, vamos voltar aqui, que a gente não acabou ainda. Então, aqui é o nome do bloquinho, aqui é o nome das carinhas que o bloquinho está criando. Nesse caso, ele cria navios, certo? Se fossem pessoas chegando numa fila, seriam pessoas, clientes. Então, se você deixar em branco, não vai ter problema nenhum, isso não vai interferir em nada. O importante de botar nomezinhos é que depois você identifica melhor nos seus relatórios. Ok, vamos seguir. E aqui, então, nesse quadradinho chamado Time Between Arrivals, nós vamos determinar o tempo entre chegadas. Foi isso que ele nos deu lá no problema. Olhem só, os navios chegam a um porto com intervalos de Expo 8. Então, eu sei o que está acontecendo entre as chegadas. Chegou o navio agora, e até o próximo navio chegar, eu vou ter uma distribuição de tempo Expo 8, ou seja, vai acontecer um dado instante de chegar um novo navio. E a chance desse número assumir um determinado valor obedece uma distribuição estatística chamada Expo 8, exponencial 8. Vamos olhar aqui e ver o que está acontecendo. Vejam type do meu time between arrivals, type. Venha para cá. Opa, você pode escolher aqui uma expression, uma expressão. Seleciona a expressão e olha que ele já tem várias expressões aqui que podem ser utilizadas. Ó. A nossa é expo. Quem que é esse min aqui? É o nosso 8 lá. Lembre-se que aqui eu tenho expo 8. Aqui eu vou botar expo 8. Entendeu? Expression. Escolhi o meu tipo de expression e boto 8. Porque isso aqui é 8 horas. 8 horas. Então, essas horas aqui é essas horas aqui. Perceba que eu posso escolher segundo, minutos, horas ou dias. E aqui eu vou deixar horas. Então, eu já criei o meu tempo entre as chegadas. Meu tempo entre as chegadas obedece a essa expressão aqui, exponencial expo 8, com unidade horas. Bem, quantos navios chegam a cada chegada? Então, sempre que há uma chegada, quantos navios chegam? Ora, os navios chegam individualmente, então aqui vai ser 1. Existe a possibilidade daqui não ser 1? Sim, porque eles poderiam chegar em lotes. Nós poderíamos não estar falando de navios, estarmos falando de peças que chegam em um posto de trabalho com embalagens de 10. Então, seria aqui 10, porque eles chegariam de lotes de 10. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, os navios chegam 1 a 1. Então, esse entities por arrival representa a quantidade de entidades que chegam a cada chegada, né, por vez. Então, é uma. Aqui eu tenho algum limite de chegadas, eu posso dizer que, olha, a minha população é finita, então vou chegar no máximo 10 pessoas, 15 pessoas. Depois que isso eu já atendi todo mundo que poderia ser atendido. Neste problema ele não fala absolutamente nada, então pode continuar chegando navios ininterruptamente. Não existe limites para a chegada do navio. E aqui ele me fala, quando que a gente começa a contar o tempo? Eu falo, comece do zero. Nunca mexa nisso, deixe isso no zero aí, em um curso básico de Arena, isso vai funcionar muito bem. Ok? Entendemos como preenche esse módulo Create? Tendo dúvida, pause, volte aí e ouça essa parte de novo.
Tendo dúvidas também, converse comigo. Vamos seguir então, deu OK, e está aqui o meu Create. Perceba que quando eu clico nele, né, aqui embaixo já pode ser vista várias informações referentes a esse bloquinho. Agora vamos para o bloco Process. Cliquemos nele. Opa! Esses barcos chegam para descarregar, certo? O que está acontecendo? Eles chegam onde? É um porto, né? Então vamos chamar isso aqui de porto. Então os navios chegam em um porto e descarregam no porto. Opa, neste porto vai haver uma atividade a ser desenvolvida. Então, aqui vai ficar standard, sempre. A gente não vai mexer nisso ao longo do nosso curso. Aqui a gente dá o nome que você quer. E aqui, esse cara aqui tem algumas possibilidades. Então, sempre que eu receber o meu processo, receber a minha entidade, e ela precisar gastar um tempo para ser processada, em seguida eu liberá-la para um posto à frente, eu vou utilizar esse size, delay e release. No nosso curso a gente vai utilizar basicamente size, delay e release, ou apenas delay, quando eu tenho apenas uma espera. Então, a gente vai utilizar delay quando eu não tiver nada acontecendo, apenas uma espera. Eu vou utilizar size, delay e release quando alguém tiver que atuar. Perceba quando eu boto delay, ele continua em cisinha. Se eu boto size, delay e release, ele me fala, ah, entendi, existe um recurso necessário porque alguém vai ter que fazer uma dada atividade. Então, de novo, delay, ninguém faz nada, ele só vai esperar um tempo, e no size, delay e release eu vou precisar consumir um dado recurso, que não seja apenas tempo. Então, aqui eu vou consumir esse recurso, size, delay, release. Então, cheguei, parei e depois eu libero, size, delay, release. E eu vou ter que criar um recurso. Perceba que eu vou ter que criar alguém que faz as atividades de descarregamento. Quem faz a atividade de descarregamento? A gente poderia botar um descarregador, a gente poderia botar um guindaste, poderia botar estivadores. O meu problema não dá nome a essa pessoa, não dá nome a esse recurso. Eu preciso entender o meu processo. Como a gente não tem informação, você pode fazer uma escolha arbitrária do nome a ser escolhido. Se você pensa em um porto todo mecanizado, coloque guindaste. Se você pensa em um porto e uma carga que precisa de pessoas para descarregá-lo, coloque estivadores. Se você não é muito criativo e só sabe que tem que haver um descarregamento, então coloque descarregadores, ou seja, as pessoas ou os recursos necessários para promover o descarregamento. Então, vamos vir aqui e adicionar um recurso. Adiciono recurso. Vou deixar sempre como recurso aqui, não preciso mexer, e dou um nome ao meu recurso. Como eu falei, você pode ter escolhido guindaste, você pode ter escolhido estivador, ok? Eu vou escolher descarregador. Descarregador. Quantidade de descarregador 1, ok? Essa quantidade aqui não influencia, por incrível que pareça, a agilidade e a performance. Por quê? Quando nós fizemos a análise, ele falou, olha, os navios demoram para ser descarregados esse tempo. Perceba que você está olhando para o porto, os navios chegam, são descarregados e o processo acaba. Você em nenhum momento viu o que cada pessoa, cada recurso chamado descarregador, chamado guindaste ou chamado estivador fez. Você não tem tempo deste recurso, você tem o tempo do recurso como um todo, de todos os recursos juntos. Então, aqui, evitem de mexer nesse cara, deixem um por enquanto, sempre. Quando ele falar que ter 2, 3 ou 4 recursos a mais, a gente vai mexer em outro lugar. Isso aqui significa mais a relação referente a custos envolvidos.
Ok? A gente vai fazer outros exemplos sobre isso mais para frente. Por enquanto, deixe esse 1 aqui, não mexa. Mesmo que ele fale que tenha dois estivadores, deixa 1 aqui, não altere isso, pois isso não vai mudar a quantidade de recursos. Então, eu tenho o meu descarregador, e ele trouxe aqui, ó, um recurso, um descarregador 1. Ok? Observação, esse nome do recurso não pode ser igual ao nome dessa caixinha chamada process, senão ele vai dar erro, não faça isso. Bem, então já demos um nome para a minha caixinha chamada process, que eu chamei de porto. Já falamos que é um regime do tipo chega, demora um tempo para eu agir, depois eu libero. E já falei que eu vou utilizar um recurso chamado descarregador. Então, vamos botar o tempo dele. Opa, ele é um tria 3510. Então, vem aqui, ó, delay, tipo de delay type. Perceba que a gente tem vários prontos aqui. Eu posso pegar o triangular, que é esse que está aqui. Ou posso pegar já o meu expression, certo? E aqui na expression, uma vez que eu tenho escolhido expression aqui, eu venho aqui embaixo, escolho, olha, tria, o mínimo é de 3, a média é de 5 e o máximo é de 10. Como eu sei, aqui, ó, tria, 3, 5 e 10. Ah, professor, eu quero usar esse tria que aqui está. Pode usar, não tem problema. Então, aqui vai ficar 3, 5 e 10. Você pode fazer dessas duas maneiras, ok? Ou escolhendo direto o triangular aqui, ou escolhendo o expression. Não faz diferença. Pois bem, qual é a unidade desse tria? Opa, ele está em horas. Então, aqui vão ficar em horas. Segundo, minutos, dias, hora. Valor adicionado, vamos deixar o nosso valor adicionado aí, não vamos mexer nisso por enquanto. Tenha certeza que esse report estatístico está ticado para a gente ter acesso a essas informações. Então, fechamos aqui o preenchimento do módulo Process. Deu OK. Vamos, por fim, para o Dispose. Perceba que não tem absolutamente nada a ser preenchido aqui. Apenas dá um nome para essa caixa. Eu vou dar o nome fim da simulação. Ok? Então, aqui não tem absolutamente nada a ser colocado. E nunca terá. Então, você já preencheu todas as informações referentes ao seu modelo aqui nos bloquinhos. Preenchemos o módulo Create, preenchemos o módulo Process e preenchemos o módulo Dispose. Perceba que se você puxar aqui, você pode configurar esse cara da maneira que lhe parecer mais conveniente. A gente vai precisar, às vezes, arranjar de uma forma mais fácil de ser compreendido os processos. Mas, por enquanto, se eu mexer aqui, isso aqui é onde vai ficar a fila dos meus processos. Ok? Tá vendo aqui, ó, fila. Qui significa fila em inglês. E porto, então fila do porto. Ok? Mas vamos deixar aqui. Se eu quisesse visualizar a fila em outro lugar, eu poderia deslocá-la. Pois bem, fizemos tudo aí, está todo mundo conectado, verifiquem que estão todos conectados e preenchidos. Bem, mas nós ainda não acabamos. Sempre que você terminar de fazer isso, você vai precisar vir em Run, Setup e preencher o Run Setup aqui, ó, nos Replication Parameters. Aqui a primeira coisa que ele pergunta é quantas vezes você quer simular. Normalmente a gente vai simular várias vezes. 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Mas por enquanto vamos deixar um aqui. E já depois que a gente simular, a gente volta aqui e altera. Dados referentes ao teu projeto, viu? Estou fazendo no dia 12 de março essa videoaula. Então ele aparece aqui o horário que eu estou utilizando. Eu posso alterar isso aqui, mas não me parece muito propício mexer nisso agora. O warm-up
período de warm-up é o período de aquecimento da sua linha, do seu processo. O teu processo começa sem nada, certo? E depois ele começa a funcionar. Perceba que esse warm-up, ele significa o tempo que a minha linha demora para estar cheia, ou seja, estar sendo utilizada plenamente em todas as atividades, todos os recursos sendo requeridos. Então, quando eu inicio a atividade, inicio um processo, processos mais para frente, etapas mais para frente, continuo ociosos porque eu ainda não cheguei lá. Depois que eu saio o primeiro veículo na linha, o primeiro barco na linha, a entidade chega ao fim, agora todos os pontos da minha linha foram requeridos e estão sendo necessários para o meu processo produtivo. Então, às vezes, eu quero desconsiderar esse período de aquecimento para não ter avaliações erradas de ociosidade de recursos. Mas, por enquanto, deixa em zero. Ora, aqui ele me pergunta qual é o tempo, né, de replicação que a gente vai dar. Ele começa com infinito. Se eu apertar isso, ele vai ficar simulando infinitamente. Eu não quero isso, eu quero simular por um ano. Um ano são 365 dias. Então, eu vou botar aqui 365 dias. Porque não tem ano. Eu posso transformar em horas? Posso. Posso transformar em minutos? Posso. Em segundos? Posso. Minhas unidades vão estar em dias aqui. Ok? Então, eu quero simular 365 dias. Cada dia tem quantas horas? Ora, 24 horas. Porque aqui eu estou botando quanto que eu trabalho cada dia. Então, esse cara funciona 24 horas. Eu vou simular 24 horas. Qual é a base das unidades? Essa base das unidades é uma escolha muito importante. É essa base das unidades que vai aparecer nos seus relatórios. Então, quando a gente olhar os relatórios, os números vão estar nas unidades indicadas. Vamos deixar aqui em horas para este problema. Por que em horas? Porque esse cara está sempre citando horas aqui. Então, eu quero os relatórios em hora. Quero saber quantas horas o navio esperou, quantas horas alguém ficou ocupado, quanto tempo alguém ficou na fila. Então, vamos deixar aqui em horas para este problema. Isso é uma decisão que você tem que tomar olhando para o seu problema. Aplicar. E dar OK. Se você estiver achando que o seu número aqui, se o teu modelo está muito pequeno, você pode vir aqui e dar zoom, certo? Aqui, ó. Você pode dar zoom. Page, ele vai deixar tudo do tamanho da página. Estou achando que está muito grande, eu vou deixar 100% aqui. Então, estamos praticamente prontos. Fizemos os modelos, viemos aqui em Run Setup, já botamos o setup, agora eu só preciso rodar a minha simulação. Uma vez que você tenha feito isso, você pode simular vindo aqui no Play, vindo em Run, ou apertando F5. Então, já que a gente fez tudo, basta eu rodar a minha simulação. Play, Run, Play, ou apenas apertando F5 no teclado. Ele iniciou a simulação, eu estou vendo quantas pessoas foram criadas, quantas chegaram ao final e quantas estão aqui sendo processadas. Ele ainda está rodando. Opa! Ok, assim ele acabou de simular. Perceba então que ele me pergunta se eu quero olhar os resultados todos. Por enquanto vamos clicar não, já já a gente vai olhar isso. E vamos ver aqui o que aconteceu. Olhando apenas isso aqui, que é o menos importante, o importante mesmo são os relatórios que ele vai me gerar, mas só por aqui eu já vejo algumas coisas. Eu vejo, olha, descarregados ao longo deste ano, 1.148 navios. Mas chegaram ao longo desse ano 1.152 navios.
Então, quando eu parei de contar um ano, eu tinha atendido 1.148 navios. A diferença, esses 4 navios aqui, ó, 52 menos 48, estão aqui. Um sendo atendido no porto e 3 na minha fila. Perceba que a fila ficou aqui. Esse símbolozinho, esses quadradinhos, são os meus navios. Depois a gente vai ver que a gente pode alterar esses símbolos. Mas, por enquanto, neste momento, o que eu desejo de vocês é isso. Chegar até aqui. Então, pegue o seu problema, refaça-o, ok? E chegue aqui novamente. Na próxima aula, a gente vai abrir os relatórios e ver quais são as informações do relatório que vão responder essas perguntas todas. Mas a letra A eu já consigo responder. Qual é a resposta da letra A? Quantidade de navios que descarregaram no porto. Os navios que descarregaram no porto são 1.148. Chegaram 1.152, mas só descarregaram 1.148. Então, você já pode botar lá, 1.148 navios. Certo? Então, isso aqui você já sabe responder. Estes pontos aqui, a gente vai ver na próxima aula. A gente vai precisar olhar os relatórios que o Arena vai nos disponibilizar. Então, neste momento, calma, não vou enchê-los de dados ainda, de informações. Deletem esse modelo e refaçam esse modelo, só dando outras explicações básicas. Uma vez que eu tenha rodado este modelo, percebam que se eu tentar vir aqui e salvar, ele não vai me permitir. O Arena tem esse detalhe. Opa, eu só posso salvar se o meu modelo não estiver sendo rodado. E aqui ele está rodado. Eu preciso vir aqui, ó, parar a minha rodagem. Quando eu paro, perceba que eu perdi os dados daqui, mas eles estão no meu relatório, por isso que eu preciso ter os relatórios. E agora eu posso vir aqui e salvar esse cara onde eu quiser. Então, façam isso, salvem onde quiser, ok? Quando vocês salvarem esse modelo, vocês vão perceber, olhem só, quando eu vou lá na pasta onde eu salvei. Percebam aqui que ele vai salvar vários arquivos. Ele salvou vários arquivos. Esses outros arquivos aqui não nos interessam, ok? Então, quando você salvar vários modelos, eles vão ficar aqui. Se eles estiverem te incomodando, pode deletar, ok? O que te interessa é esse cara. Sempre que você abrir esse modelo, ó, percebam que agora eu vou fechar o Arena. Percebam que eu vou fechar o Arena. Salvei o modelo. Ele abriu um novo modelo aqui. Isso não me interessa agora. Quando eu clicar no modelo, se o meu Arena está instalado, ele já vai abrir o modelo que eu criei. Ok? Aí, se eu quiser, eu simulo de novo este modelo. O outro macete é que, ao longo da simulação, se estiver demorando muito, eu estiver cansado, eu posso mexer na velocidade aqui. Ó. Quando eu mexo aqui em cima, eu deixo a velocidade mais lenta, então eu consigo ver o que está acontecendo melhor com o meu modelo ao longo da simulação, ou se eu puxar para cá, ela fica bem mais rápida e acaba a simulação rápido. E eu consigo pegar os relatórios mais rápido. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Refaça esse modelo, refaça outros que eu vou deixar com vocês a lista para a gente ir praticando. Percebam ainda que isso aqui é o básico, a gente ainda vai fazer coisas bem mais complexas e analisar os relatórios. Muito obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, até mais, senhores, e principalmente deixem suas críticas em relação a essa videoaula. Indiquem os pontos nebulosos para mim, indiquem os momentos, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam e jamais fiquem com dúvida, ok? Isso aqui é feito para lhes auxiliar e vamos melhorando e mudando a videoaula de acordo com as suas necessidades. Muito obrigado e até mais.